Oi, 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 pessoal! Que delícia estar aqui com vocês em mais uma live de esquenta da Semana Viver da Dança, um evento criado para ajudar professoras de dança e educação física a ganharem mais do que um personal trainer. E por que a gente usa essa referência? Porque hoje, na nossa área, né, de atuação, como dança e professores de educação física, o que a gente vê é que o personal é um dos profissionais mais bem remunerados, né, com potencial realmente de ter ganhos expressivos. Então, por isso que a gente usa esse parâmetro, tá? Com toda a admiração e respeito que nós temos, claro, até porque eu sou da área de educação física também, por estes profissionais. Então, sejam muito bem-vindas. Oi, Clarice, Maria Lúcia, Emanuele, Leonardo. Ah, que legal! Olha, pessoas de diferentes áreas aí. Então, a gente começou essas lives de esquenta, de aquecimento, na segunda-feira, né? Nesta última segunda-feira. E a gente está trazendo aqui para as profissionais que querem trabalhar com a dança uma percepção de comportamento, muitas reflexões, muitos assuntos que às vezes a gente não tem espaço para conversar, para debater, para aprender, né? Os cursos de dança que existem aí pelo mercado. Oi, Clarice! Eles acabam sendo muito focados na parte técnica, coreográfica, né, metodológica, e pouco se fala sobre os desafios que nós, professoras de dança, encontramos no caminho que não fazem parte da sala de aula. Engraçado isso, né? Mas eu sempre gosto muito de trazer essa visão da estratégia, da responsabilidade, da negociação, né? Da cumplicidade, da busca por informação e aprimoramento. Então, essa tem sido a minha bandeira aí nos últimos anos. Eu tenho um projeto chamado Divas Dance, caso você não conheça, que é um projeto que tem como principal atividade aulas de dança fáceis, animadas e divertidas para mulheres maduras. Eu me inseri aí nesse mercado, nesse nicho de mulheres maduras, por uma questão pessoal no primeiro momento, porque a minha avó me pediu ajuda para voltar para a academia, e eu que tinha uma academia, olhei e falei, gente, nada aqui que eu tenho, né, atende algumas das necessidades que a minha avó tem hoje em dia, que é a necessidade social e emocional. A física eu atendia perfeitamente, mas eu sabia que naquele momento difícil, que ela tinha perdido meu avô há pouco tempo, ela precisava de mais. E com isso nasceu o Divas Dance. Então hoje, né, o Divas ele está em várias cidades do Brasil e eu uso uma parte do meu tempo com todo carinho para passar para professoras de dança e educação física a experiência que eu acumulo desde 1995 em sala de aula, que foi quando eu comecei a dar aula, né? Se você fizer a conta aí, são 27 anos de sala de aula, não só como professora, como também como sócia de academias de dança e ginástica e professora de escola, né? Então acaba que toda essa jornada, esse caminho, essa estrada que eu construí me possibilita ter pontos de vista que muitas vezes quando a gente só tem uma atuação, a gente não desenvolve com tanta afinidade. Então eu costumo trazer essas reflexões para cá para ajudar você, professora de dança e educação física, a se aprimorar e a ter mais sucesso, porque de verdade eu amo o que eu faço. Eu dou aula de dança até hoje. E eu costumo dizer para as minhas alunas que se eu puder escolher, eu quero dar aula de dança para o resto da minha vida. É um momento assim que me nutre de energia boa, de esperança, de conexão com o que é positivo. E eu fico pensando que eu ficaria muito triste se eu não conseguisse continuar a dar aula por uma questão financeira, por exemplo. Eu sou muito mal remunerada, eu vou ter que fazer uma outra coisa, não vou poder dar aulas de dança como eu gostaria, porque eu preciso pagar as minhas contas. Então, hoje a minha dedicação, né, a minha doação é em ajudar as professoras a encontrar alternativas para que elas também sejam bem-sucedidas e possam não só ser felizes, realizadas, reconhecidas, como também contribuir muito para a vida das pessoas que passam pelo caminho delas. Então é isso, tá?
Espero que faça sentido aí pra você. Gente, eu tô sem óculos, porque eu fui colocar meu óculos, dá uma olhada no que aconteceu, sério. Eu esqueci de colocar minha lente de contato, que eu sou meio ceguinha, viu? E aí, olha, a minha luz fica refletindo. Então, se eu não ver algum comentário aqui que vocês fizerem, vocês me perdoem, tá? Porque eu sou míope, assim, num grau que vocês não tem noção. Mas, bom, eu vou abrir aqui minha estrutura que eu montei, né? Meu conteúdo. Eu falei aqui com vocês o tanto que é importante a gente se preparar. Preparar o conteúdo. E é claro que eu venho fazendo isso todos esses dias. Preparamos não só os temas, eu e minha equipe, não só os temas. Gente, aí eu vou ter que botar o óculos, tá? Vocês me dão licença, senão eu não vou enxergar aqui o que eu preparei. É mole. Não é demais, né? A pessoa vem pra live e tem... Eu esqueci de botar minha lente, gente. Quem que aguenta isso, meu Deus do céu? Mas vamos lá. Bom, eu quero começar recapitulando. Tá muito ruim? Me dá um alô aí. Tá muito ruim esse reflexo? Gente, me ajuda. Se tiver muito engraçado, muito ruim, vocês me falem, tá? Eu tô aqui, ó. Lembrei de passar maquiagem e não lembrei de botar lente no olho. Ai, meu santo Deus. Mas vamos lá. Oi, Mariana! Gente, que delícia. Olha, o bom de fazer esse evento, de fazer esse esquenta, sabe o que é? Que eu encontro com um monte de gente que tá sumida da minha vida, que a gente só vê assim aqui pelas redes sociais. Então a Mari que tá aqui, a Físio Mari, ela é fisioterapeuta, mora no Canadá, ela foi aluna, ela, a irmã e a mãe foram alunas da VIP Training, que foi a minha academia durante muitos anos. Põe a luz um pouquinho mais alta. Como mais alta, meu Deus do céu. Importa seu conforto e bem-estar. Ai, obrigada, Tati. É verdade. Gente, porque a gente não consegue ver seus olhos com os óculos. É verdade. É. Aí vocês não sabem por onde eu tô olhando, né? Mari, não tem jeito a luz. A não ser que vocês esperem um tiquinho. A gente ouviu. O reflexo a gente releva. Vamos fazer uma coisa? Eu vou ali botar minha lente. Vocês me dão um minuto. É porque eu tava numa outra live antes dessa, gente. Hoje eu tenho maratona de live. Eu tava numa live pela comemoração do Dia da Mulher, do mês da mulher. E aí eu tava numa live com o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, com a Dani Rico. Oi, Mari! Oi, Dete! Então vocês me dão um minuto, tá? Que eu acho que a gente vai ficar mais confortável. Eu e vocês. Espera aí. Enquanto isso eu vou falando. Espera aí. Tcharam! Cheguei, ó como eu sou rápida. Pronto! Ai, meu Deus! Ufa, agora eu tô enxergando. Não, gente, eu desenvolvi, sabe o que? Uma alergia à lente de contato. E eu fiquei com o meu olho muito irritado, sabe? Então o médico me deu um... Você imagina, eu uso lente de contato desde os meus 15 anos. São quase 30 usando lente de contato. E aí meu olho ficou meio judiado. Ai, meu Deus, Marcelo entrou. O nome do médico é Marcelo, que me proibiu de usar lente. Vamos lá, então. Vamos começar essa live para falar de dança, né? De atuação profissional, de como ser melhor remunerada, como ser mais feliz. Muito rápida. Eu sou rapidíssima, já tava ali preparadinha. Eu achei que eu ia ter um minutinho entre uma live e outra e acabou que eu não tive. Eu não queria atrasar aqui o nosso encontro maravilhoso que estava marcado para as 21 horas. Eu quis ser pontual. E aí acabei me embananando aqui na lente, na lente de contato. Bom, vamos lá, gente. Então vamos recapitular o que a gente fez até agora, tá? Quais assuntos a gente falou. Porque quem ainda não participou de uma live de aquecimento da Semana Viver da Dança, se você tá aqui pela primeira vez, quero te agradecer muito a sua presença. Você tá dando um giro aí pelo Instagram, né? Dando uma olhadinha quem tá fazendo ao vivo, os stories do dia. Enfim, aqui nós estamos falando sobre a preparação para o nosso evento online gratuito, que vai acontecer de 4 a 8 de abril,
que é a Semana Viver da Dança, um evento que foi concebido, que foi pensado com o maior amor do mundo para ajudar professoras de dança e educação física a serem mais felizes, mais realizadas e mais bem remuneradas, porque afinal de contas todo mundo tem boletinhos para pagar, né? Então, no primeiro dia, que foi segunda-feira, a gente tá aqui todo dia às 21 horas, com exceção de sábado e domingo, inclusive semana que vem é meu aniversário, estarei aqui com vocês e espero que vocês venham também, viu? Então, a gente começou na segunda-feira, o primeiro dia, a gente falou sobre 3 passos infalíveis para você dobrar a sua hora-aula dando aula de dança. E se você não assistiu, as lives estão gravadas e vão ficar gravadas aqui nesse perfil. Eu sugiro que você assista. Ah, mas eu não dou aula de dança. Indica para alguém que queira dar aula, que goste de dançar e de repente isso pode ser uma oportunidade profissional, tá? Ou para alguém que, sabe, dá tanta aula, que tem, professor de dança tem isso, dá tanta aula que não tem tempo de assistir live, não tem paciência, todo mundo é acelerado. Mas quando é uma informação muito específica e pode ajudar essa pessoa a crescer, manda para ela, manda para essa criatura, porque às vezes ela não para pensar e depois fica aí desesperada, dando aula de tudo quanto é coisa o dia inteiro, igual eu já fiz, um uniforme em cima do outro, aquela vida louca, que chega no final do dia você perdeu até a conta de quantas aulas você deu, né? E fica nessa roda viva, nesse ciclo que não acaba nunca, até a hora que talvez você desista, porque ou você fica doente ou você não aguenta mais. Às vezes meninas novas com dor no quadril, dor no tornozelo, de tanta aula que dá, né? Sendo que com um pouquinho de estratégia a gente consegue ter mais qualidade e não necessariamente um volume de trabalho tão grande. Então, me ajuda, tá? Traz pra cá essa mocinha, esse mocinho que gosta de dar aula de dança, que faz isso com amor, com carinho, porque o mundo precisa dessas pessoas, né, gente? A segunda live, na terça-feira, a gente falou sobre uma coisa que pouco se conversa. Aliás, assim, a gente tem até que escolher muito bem, às vezes, os ambientes que a gente vai expor as nossas fragilidades. E uma das fragilidades do professor, do profissional de dança, é o medo de começar a sua primeira turma, sabe? Porque é uma cobrança muito grande. Às vezes o professor ou a professora, eles querem dar aula para todo mundo, ainda não tem aquela maturidade para entender que se você tiver um nicho específico para trabalhar, se você se especializar num nicho e criar uma aula para esse nicho, você pode ter uma turma muito mais cheia, pessoas muito mais satisfeitas. Então aquela mania que às vezes a gente tem de dar aula para todo mundo, de querer agradar todo mundo, pode ser um tiro no pé, né? E esse é um medo que o profissional que trabalha com dança tem para montar a sua primeira turma. Quem eu vou atender? Para quem que eu vou dar essa aula? Como é que eu preparo a minha aula se eu não sei quem vai estar lá na sala? Então a gente falou muito sobre isso no segundo dia, tá? Falamos demais a palavra preparação, que é uma palavra super importante e que nós, né, viciados em fazer, deixamos o pensar para lá, acabamos criando assim alguns caminhos traiçoeiros e se frustrando, tá? O terceiro dia, a gente falou sobre, aliás, um assunto sobre negociação, sobre a fórmula definitiva para você negociar a sua hora-aula, né, que é o parâmetro que a gente usa hoje em dia no nosso mercado. Então, para você aprender a negociar a sua hora-aula como professor de dança, o que você acha desse assunto? É um assunto bom, né? Um assunto delicado, um assunto que pega ali, às vezes, numa insatisfação de muita gente. Então, recomendo que você assista. E hoje a gente vai falar sobre as 5 habilidades essenciais para uma professora de dança top do mercado para mulheres maduras. Começamos a entrar num assunto que eu adoro, que é esse público de mulheres maduras, tá? Então, esse é eu vou passar muito rapidamente sobre isso, até faço questão de depois trazer para vocês números, para vocês terem noção do tamanho desse mercado. Boa noite, Claudete, boa noite, Cris, Lucimar, Totti, querida, Pati, sejam bem-vindas, viu? Então, gente, as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas estão, inclusive, mudando o comportamento delas. Esses dias eu vi num grupo de WhatsApp aqui um recorte de um jornal que falava sobre um acidente, um jornal antigo,
né? E era assim: velhinha de 42 anos sobrevive a acidente de carro. Então, quando você pensa que há um tempo atrás uma pessoa de 40, que passasse dos 40, já era uma senhora, né? Já era uma velhinha. E a gente olha hoje em dia as mulheres de 40 com uma energia maravilhosa, as de 50, as de 60, as de 70. Eu tenho uma aluna que tem 93 anos e é de cair o queixo que ela faz, né? Uma pessoa com a cabeça ótima, com um corpo, uma saúde, né? Um corpo saudável, funcional, super independente. Então a gente olha e pensa, caramba, né? O que as pessoas que estão vivendo em média 10 anos, 20 anos mais do que viviam antigamente estão fazendo com o tempo delas, né? Acho que elas, inclusive uma das frases que eu mais ouço das minhas alunas é assim: eu não quero mais sofrer, eu tô no momento da minha vida de curtir, de aproveitar. E dentro desse curtir, aproveitar, você, como professora, tem que se esforçar para ser escolhida por essa pessoa para fazer parte da vida dela, tá? Então esse é um mercado muito promissor. Estão surgindo muitas empresas especializadas nessa área. Há 2 anos atrás, nós participamos, né, em 2020, quase 2 anos, nós participamos de um processo seletivo da Neoquímica, que é um grande fabricante de remédios, da área, né, de remédios, na área farmacêutica, e eles têm um programa de aceleração para incentivar empresas, fizeram isso em 2020, empresas que são focadas na área da longevidade. Então, eles fizeram esse processo seletivo durante um período, foram 441 empresas cadastradas, né, que se inscreveram para participar desse programa de aceleração, e se você não sabe o que eu vou te explicar. Dessas 441, eles foram eliminando, passando pelas etapas, e sobraram 6, né? Depois de entrevistas e pitch de apresentação, avaliação de potencial, e o Divas Dance foi uma dessas 6 empresas que foi escolhida. Para quê? Para um grupo de pessoas da área de longevidade, especialistas nesse assunto, nos ajudarem a potencializar a empresa, os projetos e os objetivos, estruturar, organizar, ampliar a visão. Então, para vocês terem ideia do quanto esse público da longevidade é um público importante. Aliás, hoje eu esqueci, né? Eu tô vendo os coraçõezinhos aqui, eu esqueci de pedir para vocês. Gente, eu já vou entrar no assunto numa vontade de falar, que eu esqueci de pedir para vocês baterem o dedinho no coração aí. Esqueci também de pedir para ir nesse aviãozinho e mandar essa live para alguém que possa se beneficiar dessas informações, tá? Inclusive até quem quer trabalhar às vezes com esse público e não sabe muito bem por onde começar, porque o que eu vou falar hoje sobre essas 5 habilidades essenciais para uma professora de dança top, né, serve para muitas outras áreas de pessoas que querem trabalhar com este público da melhor idade, né? Esse público maduro, esse público sênior, é tanto nome que eu fico até às vezes assim confusa, perdida com tanto nome que inventam. Mas na verdade é esse público maduro, tá? E no nosso caso aqui são as mulheres. Então é um público que eu adoro, acho que as mulheres, inclusive, envelhecem de maneira muito diferente dos homens, porque tem uma história muito diferente, e a gente já vai começar puxando daí. Tem um pedido aqui, a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre isso, tá? A primeira, um pouquinho sobre essas habilidades. Eu queria trazer a primeira habilidade aqui para vocês, e eu acho que ela é uma habilidade humana, super importante para trabalhar com qualquer público, né? Mas quando a gente fala de um público maduro, eu julgo que essa é uma habilidade mais importante, talvez, do que as outras, por isso coloquei como número 1. E a empatia. Gente, olha só que interessante. Quando a gente, por exemplo, eu já dei aula para criança.
E eu me via muitas vezes olhando para as minhas aluninhas e pensando assim, nossa, quando eu era pequena eu fazia isso, quando eu era pequena eu fazia aquilo. Ah, deixa eu entender por que ela tá com medo, deixa eu entender por que hoje ela não quer fazer esse exercício. Quando eu era pequena, que eu fui para aula de balé, foi assim, assim, assim. Ah, porque quando a minha mãe, tarará. Então eu ia buscando, na minha referência de memória, muitas coisas que me ajudavam como profissional a dar aquela aula, né? Quando eu fui atender adolescentes, que eu não estava muito longe, não. Por exemplo, eu fui professora do Marista, né, aqui em Brasília. Eu tinha 22 anos e eu tinha alunas com 17, com 16. Então, quer dizer, a nossa diferença de idade era pequena, era relativamente pequena. E eu falava isso para elas. Gente, eu fui adolescente um dia desses, então eu entendo perfeitamente o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo. Aliás, foi até engraçado. Ontem, olha só que história bacana isso, né? Quando a gente faz tudo com tanto gosto, com tanta paixão. A Totti tá aqui, ela foi minha aluna do Marista, né? E as minhas alunas, quando eu fui professora de dança lá, me chamavam de mãe. Mesmo com essa pequena diferença de idade, eu não sei nem de onde surgiu isso, mas era um tal de mãe, mames, mãe, mãe, mãe. E ontem, segunda-feira, aliás, uma das minhas alunas, que foi embora para Londres, mas a gente não perdeu o contato, fez contato comigo para a mãe dela fazer aula comigo na academia onde eu dou aula. E ela escreveu assim, mãe, minha mãe quer fazer aula com você. E aí eu fui mandar essa mensagem pro pessoal da academia para avisar que a mãe dela ia fazer aula. E aí eu tive que explicar. Gente, ó, ela me chamou de mãe, disse que a mãe dela vai fazer, mas eu não sou mãe dela. Olha, foi uma explicação tão assim. Mas isso tudo para mostrar como quando a gente entende o lado do aluno que está na nossa aula, né? No caso, eu entendia muito o lado dela, como isso aproxima. Me aproximou dela ao ponto dela me chamar de mãe, né? Da gente viver junto o tempo inteiro. Mas por quê? Porque eu tratava com muita, olha essa palavra, empatia. E aí é que entra o grande desafio. Quando a gente vai, oi, Elô! Minha aluna chegou, delícia! Adoro quando as minhas alunas passam aqui para me ver. Amanhã estaremos juntas de novo. Então, quando a gente vai atender um público maduro e a gente não está ainda nessa fase da vida, a gente tem que aplicar, praticar, adotar a empatia de uma maneira ainda mais forte, né? E aí o desafio é maior. Por quê? Porque você precisa entender o lado da outra pessoa sem nunca ter passado por aquilo. Então, esse é um exercício que até nos engrandece muito como pessoas, como profissionais. É você olhar o outro lado, você olhar o lado da sua cliente, da sua aluna e tentar entender sem diminuir o valor, né, de forma alguma, de maneira extremamente imparcial, aquele momento de vida que ela está vivendo. Ontem, o meu marido me mandou um vídeo da Marieta Severo falando sobre a questão das rugas, né, que ela se assusta, que as meninas, não sei se vocês já viram esse vídeo, que meninas muito novas hoje em dia estão se preocupando em colocar botox aos 20 anos, o que elas vão virar quando as rugas não tiverem jeito, que elas estão ali no rosto da gente e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, realmente, né, assim, ela falou, eu nunca me preocupei aos 30, aos 40 com a minha velhice. Eu fui parar para me preocupar com isso depois de muito tempo, quando eu já estava lá. E eu que estudo muito sobre esse público, eu convivo de maneira próxima demais com as minhas alunas, como eu aprendo, né? Então, fazer esse exercício, desenvolver essa habilidade de ter empatia por alguém, né, que vive um momento de vida que você nunca viveu, é, na minha opinião, o grande pulo do gato de quem quer trabalhar com esse mercado maravilhoso, tá? Então, essa é a primeira habilidade que eu acho que a gente precisa. Oi, Magda, seja bem-vinda, dando um tchauzinho aí. Essa é a primeira grande habilidade que a gente precisa desenvolver. E como começar a desenvolver essa habilidade? Olha que dica legal, presta atenção. Com as pessoas que estão próximas a você. Sabe aquela coisa que a sua avó, ou que a sua sogra, ou que a sua vizinha, aquela ajuda que ela pede para aprender a ligar uma televisão, ou a conectar uma coisa na internet, ou baixar um aplicativo no celular que você acha um saco, você não tem paciência? Pois é, aí que você vai começar a aprender,
né? É com a paciência, é entendendo que você nasceu às vezes quando a internet já existia, você nunca viveu um tempo sem internet e aquela pessoa ali nunca digitou num buraquinho, num botãozinho tão pequeno, ela digitava numa máquina que era dura, que você tinha que botar força no dedo, que já saía no papel, que se você errasse era um sacrifício para digitar de novo, enfim. Então, a empatia começa, o exercício da empatia começa com as pessoas que estão dentro da nossa casa, na nossa família. É mudar o olhar para essas pessoas. É começar a olhar para elas menos como pessoas que nos servem, né? Porque aquela mãe, minha mãe, ela sempre viveu para você, e mais como mulheres, merecedoras de tudo de bom que a vida tem, assim como você merece também. Tá? Então, gente, essa é a coisa, na minha opinião, mais importante. Depois que eu nasci numa casa, né? A casa que eu moro. Ai, meu Deus. Gente, olha, eu vou ter que achar um jeito aqui do meu celular ficar bom. É porque eu tô com a minha filha aqui do lado, então eu tive que achar um lugar alternativo na minha casa hoje. E aí não tá muito bem equilibrado, mas enfim. Então eu moro hoje na casa que eu nasci. E é a casa dos meus avós, que era dos meus avós. Então, uma das coisas que eu sei que me ajudou muito a ter a visão de mundo que eu tenho em relação à maturidade foi isso, foi eu viver com eles de uma maneira muito próxima. E eu me lembro que quando a internet começou, que eu nem estou tão velha assim, né? Mas enfim, quando começou essa história de internet na vida, o meu avô, ele era muito moderno, sabe? E ele me pediu ajuda para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, ele escrevia umas poesias e ele foi me pedir para digitar essas poesias no computador. E ele tinha a mão muito pesada, porque como ele usava a máquina de datilografia, né, aquelas máquinas antigas, ele errava muito no computador. E, né, aquela leveza do dedinho, já viu como é que a pessoa madura usa celular? Sim, né? Por quê? Aquele dedo leve, que a criança, inclusive a minha filha, nossa, ela usa iPad, telefone, tudo. No outro dia ela pegou no meu computador e fez assim na tela. E o meu computador não tem o touch na tela, né? Eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, ela nasceu com esse conceito de internet. Não tem botão, é uma tela. E os nossos, né? Os nossos avós, sogras, enfim, eles não têm essa realidade, né? Essa referência. Então eles tiveram que aprender alguma coisa nova. Então eu me lembro que o meu avô, ele me pedia muito ajuda para corrigir os textos dele, ele me pedia muito ajuda para pagar a conta no banco, no internet banking, e eu ficava impressionada como ele não tinha medo. Até hoje eu vejo algumas alunas minhas assim, eu não pago conta pelo celular, eu não pago conta pela internet, que eu morro de medo. E aí tem gente que menospreza isso, né? Ai, que bobeira, ai, você não tem paciência, ai, você não vai aprender nunca. E, gente, esse exercício da empatia é por aí. A gente começar a olhar para as pessoas que estão com a gente, que moram com a gente, que vivem perto da gente e tratar com carinho, tentando entender o ponto de vista, né? A realidade daquela pessoa, para ela ter, às vezes, aquela dificuldade. Agora, também a gente não pode dar moleza, não, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre a próxima habilidade. A gente não pode também deixar a preguiça tomar conta, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Então, é esse desafio de entender as dores, os desejos, as necessidades daquele momento de vida, entender que tudo que foi feito até ali, né, é o que construiu aquela pessoa. Então, às vezes, ela tem um trato diferente, ela tem um jeito diferente, ela tem um jeito, às vezes, meio autoritário, um jeito muito tímida, porque tudo que aconteceu na vida dela levou a ela até aquele momento. Então, a gente precisa ter esse carinho na nossa maneira de enxergar esse público. Oi, Lude, que bom que você veio de novo. Ai, eu adoro quando alguém volta, gente. Eu fico me achando assim, ótima, porque significa que o conteúdo do dia anterior foi bom, né? Então, obrigada por quem tá aqui de novo, viu? De verdade. É um privilégio, uma honra para mim ter vocês aqui nessa noite, tá? Bom, então vamos lá. O segundo ponto ainda dentro da questão da empatia é a gente ter habilidade, né? Uma vez que a gente incorpora esse conceito de empatia para ajudar na questão de solucionar problemas, de ajudar as dificuldades inerentes àquela fase da vida, né? Eu acabei de dar o exemplo
do meu avô que tinha o dedinho pesado para digitar no computador. Eu acabei de fazer uma viagem com as divas, né? Semana passada a gente foi para Lagoas, eu fui com um grupo e acaba que a gente convive, faz passeio e nananá, e vai, não sei o quê. Ai, gente, olha aqui, encontro de família aqui nos comentários. Que delícia, a Mariana e a Lud se encontrando. Então, algumas, por exemplo, não tem medo, elas têm medo, assim, por exemplo, não tem Pix. Aí a gente ia pegar um táxi, ou ia pagar uma conta. Aí, eu só aceito Pix. Aí, meu Deus, mas eu não tenho Pix. Como é que você não tem Pix? Aí uma às vezes fala para outro, nossa, como que você não tem Pix? Você tem medo de Pix? E aí você tem que ter essa habilidade, muitas vezes, de entrar, né? E ajudar a solucionar, entender com empatia aquele momento de vida e ajudar a solucionar aquilo que pode se tornar um problema se você não estiver ali neutralizando essas questões todas. Então, a empatia também passa por aí, por você ser uma apaziguadora, por você ser uma facilitadora dos desafios que a vida moderna para essas pessoas apresenta, tá? Então, eu, por exemplo, falava, não, gente, vamos fazer uma coisa para facilitar a vida de todo mundo. Eu pago todos aqui, todas as corridas do táxi ou a conta do não sei o que lá, e depois a gente divide aqui e vocês transferem para mim. E pronto. Mas aí a pessoa não vai aprender a usar Pix? Talvez não naquele momento, talvez eu chame ela ali no cantinho depois e ajude se ela quiser, se ela demonstrar interesse, né? Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? De sentir até onde vai, o que realmente é uma dificuldade, o que é medo, o que é não querer incomodar, né? Então a empatia, ela vem de mão dada com essa questão da sensibilidade, né? De você ter o olhar muito mais, sabe aquela coisa da mesa? Né? Se eu estiver sentada de frente para você numa mesa e eu tô vendo uma janela linda atrás de você com um sol maravilhoso, um céu azul, um passarinho passando, sabe? Uma árvore brilhando e você está sentado na minha frente olhando uma parede branca atrás. Estamos no mesmo lugar. Eu vou criticar a sua visão da parede branca se eu não sentei no seu lugar para olhar? Né? Então, a empatia é isso, é você sentar na cadeira da pessoa. Em inglês tem um termo que é muito legal, que é se colocar nos sapatos do outro, né? No português isso fica meio esquisito, mas é como se fosse você calçar um sapato que não é seu, que já tá ali, sabe, arrumadinho e adequado a um pezinho que tem um dedinho assim, que tem um calinho aqui, e aquilo fica para vocês meio estranho, mas para a pessoa que calça todo dia fica natural. Então é esse exercício da gente olhar pelo olhar do outro e sair do conforto do nosso olhar, né? Desse olhar viciado na realidade que a gente vive. Eu sei que eu tô gastando bastante tempo nisso, mas é porque eu realmente acho que esse é o grande daí. Meu amor lindo da minha vida. Tomara que você esteja melhor. Tá doentinha, gente, minha aluna. A Tati está falando aqui, minha dificuldade com mulheres maduras é a perspectiva ainda muito tradicional sobre o lugar e o papel da mulher no mundo de hoje. Eu trabalho com dança de salão e a estrutura machista desse estilo de dança. Olha, Tati, eu não tenho experiência com a dança de salão como professora, eu já fiz algumas aulas, mas eu acho que mulher, nessa fase madura da vida, é mulher em qualquer lugar. E eu entendo que muitas vezes a nossa atuação como profissionais, eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela para você entender. Vai muito para fortalecer o empoderamento e a autoestima das nossas alunas, né? Então, com certeza elas viveram num tempo diferente do nosso, né? Elas tiveram pais, né? Educação, às vezes, muito longe da que a gente tem hoje em dia, da que a gente vê, da que a gente dá para os nossos filhos. Por isso a empatia é tão importante. Não é você ir contra aquilo e falar, imagina, você tem que reagir, você não pode deixar. Porque se tem uma coisa que eu acho que incomoda qualquer pessoa, independente da idade, é alguém te dizendo que você tem que fazer alguma coisa, né? Sem entender o que você viveu para ter aquela visão de mundo. Mas uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar é mostrar caminhos, é fazer perguntas, é deixar a pessoa confortável para mudar um pouco o jeito dela enxergar as coisas. Então, a minha sugestão é que você não tente convencer ninguém de nada, só mostra o caminho, né? E a escolha é dela se ela quer ir por aquilo ali, por aquele lugar ou não, tá?
Então, eu quero te agradecer pela sua colocação, acho que é muito legal, né? Hoje eu tenho um trabalho que é só com mulheres e nesse ambiente elas ficam muito à vontade para compartilhar a beça a história delas, não só a história passada, como os desafios do presente. E o que eu vejo é que a gente entra como agente de transformação, ajudando elas a mudar não o que aconteceu para trás, mas o que pode acontecer daquele momento para frente. É mostrar, olha quanta vida boa ainda tem para frente. Será que o mundo, como mudou a sua vida, tendo mudado, você não pode fazer diferente daqui em diante? Experimenta, né? Então eu acho que é muito por aí, tá? Elas têm mais resistência em ter autonomia. Sim, o contexto é uma premissa, é uma dificuldade, mas não desisto. Eu acho que varia, por exemplo, de cidade, né? Nós temos no Divas, a gente tem algumas turmas que são no interior, né? Em cidades muito pequenas. E a gente percebe a diferença cultural, a diferença de criação, a diferença de realidade, né? Do papel da mulher. Mas independente de qualquer coisa, tá? Independente de onde você atue, da cidade e de qual atividade você conduz, uma das coisas que eu mais acredito é que a dança muda a nossa cabeça. E uma serve, quando você consegue, nesse contexto, criar uma comunidade, como a gente faz no Divas Dance, por exemplo, a gente percebe que uma inspira a outra, sabe? Uma, de repente, olha para aquela amiga que viveu uma realidade muito parecida com ela, mostrando que pode ser diferente. E não é você, porque você é professora, você é mais nova, você não sabe de nada. Muitas vezes a gente tem que, né? Às vezes as pessoas não verbalizam isso, mas elas pensam. Como é que você vai me mostrar ou me ensinar alguma coisa que tem metade da minha idade, podia ser minha filha, minha neta, né? Então, mais uma ensina a outra. Então, quando você consegue criar um ambiente de liberdade de expressão, né, de encorajamento. Por exemplo, a gente está nesse momento, dentro do Divas, a gente tem uma diva que está participando do The Voice. Olha que barato, né? Aí, na primeira edição do The Voice Mais, eu fiquei pirada, pensando, cara, eu preciso convencer alguém do projeto que já é gigantesco, que eu sei que tem um monte de gente que canta, que faz, que interpreta, que não sei o quê. Eu preciso convencer alguém a entrar no The Voice. Só que quando eu parei pra pensar nisso, que a gente foi procurar onde é que fazia inscrição, já tinha encerrado as inscrições. Beleza. Aí nessa edição atual, olha que interessante, eu nem dei muita bola, tá? Eu nem dei muita bola. Aí um dia eu tava com meu pai e ele me contando assim, filha, o pessoal que trabalhou comigo fez um grupo de WhatsApp muito legal, tal, e tem uma diva lá, porque meu pai é super divulgador do projeto, né? Aí tem uma diva? Quem é? É uma diva. Inclusive, ela tá participando do The Voice. Como assim? Aí ele, sim, ela comentou, tem uma voz maravilhosa e tal. Aí eu falei, é a Cássia Portugal. Cássia Portugal, que tá participando do The Voice, que tá no time da Fafá de Belém, é diva. E aí eu falei, cara, olha que coisa louca. Aí eu liguei pra Cássia, né? E falei, Cássia, vamos usar a tua experiência para empoderar, para incentivar, para mostrar para as mulheres que elas podem e que o talento delas é importante para o mundo ver. Pode parecer que é uma coisinha pequena. Então, se vocês derem depois uma voltinha lá pelo Instagram do Divas Dance, vocês vão ver o Festival de Talentos das Divas. Tem das coisas mais simples às vozes maravilhosas de algumas pessoas cantando, com potencial pleno de ir no The Voice. Tem aquela que faz o artesanato, o ponto cruz, sabe? Um guardanapinho decorado, e aquela que faz pinturas incríveis, super profissionais, faz vernissage, sabe? É decoradora de festas incríveis, outra que é fotógrafa. Gente, aí começou a pipocar talento. Então, Tati, o que eu quero te dizer é que às vezes a estratégia que a gente usa é super importante para chegar nessas pessoas, para criar um ambiente de segurança, de confiança, para compartilhar, para elas terem coragem, inclusive, de mostrar as suas habilidades, seus talentos, suas vontades, suas frustrações, né? Então, você não é fácil, tá?
tá? Mas você pode sim aprender, inclusive a gente ensina bastante isso, aprender a criar um ambiente para que isso aconteça, tá? A Claudete tá aqui. Pois aqui as mulheres maduras da minha turma de dança de salão estão adorando a perspectiva de autonomia que passei a colocar nos nossos encontros. Olha que legal. Claudete é minha aluna também. Não é minha aluna do Divas, é aluna do curso, né, que a gente tem de formação. E ela tem uma prática de dança de salão muito legal. Inclusive ela, né, Claudete, se você me permitir falar um pouquinho aqui do seu trabalho, ela é gestora financeira, se eu não me engano, de uma empresa e também trabalha com dança de salão paralelamente, né? E ela trabalha com essa questão do feminino, ela é aluna também do Marcelo Grangeiro, que trabalha com dança de salão, que foi do Dança dos Famosos, que ganhou, inclusive participou 2 vezes e ganhou uma, e ela traz muito essa questão da reflexão do feminino, dança com o marido. Então, gente, olha que legal quando a gente começa a mudar o jeito de enxergar esse público, como brota muita coisa, como chega muita coisa nova. Agora, a gente também, tá, tem que mudar o nosso olhar para essas pessoas. E aí eu quero entrar na segunda habilidade. Será que eu já entro nessa? Bom, vou entrar nessa, tá? Que é o seguinte, pessoal, ainda tá dentro de empatia. Que é o seguinte, é porque eu não gosto muito de usar esse termo e eu não... Ah, Claudete, muito dessa prática eu uso do treinamento das divas. Ai, que honra! Que bom saber disso. Sou colega do Grangeiro em eventos e fui professora do Cardas com ele. Ai, que legal! Olha só que bacana, Tati. Estamos todas conectadas, hein? Gente, uma das coisas que eu acho que também são super importantes, isso está dentro ainda desse pilar da empatia, tá? É o não subestimar esse público, né? Um dia eu vi uma professora no curso, eu falo muito sobre isso, assim... Tem gente que fala com uma pessoa de idade, uma pessoa madura, sempre no diminutivo. Ai, bota o bracinho aqui, bota a perninha ali. Ai, vem cá, fofinho. Uma vez minha irmã veio me contar uma história dessa. Ela falou assim, como eu tava contando pra vocês, a gente morou com os nossos avós por muito tempo, então a gente sempre achou lindo o velhinho, a velhinha. A gente sempre adorou, né? Sempre teve... carinho por pessoas com cabecinha branca. Inclusive eu falo que eu sou uma apaixonada por cabelos brancos. E aí, uma vez ela é trainer de coaching, né? Ela é da área de educação física, mas ela foi atuar na área de coaching, se formou e virou um sucesso, assim. E aí ela um dia veio me contar que tinha um senhor fazendo o curso dela. Aí você precisa ver que coisinha mais lindinha. Aí ele ia fazer uma pergunta, eu falava, fala, coisinha mais linda. E eu fiquei escutando ela falar, deixei ela falar. E aí eu falei, ô Adriana, criatura, legal, assim, acho super lindo esse carinho. Eu sou sua irmã e eu entendo perfeitamente esse jeito de falar. Mas eu não sei se ele gostou tanto assim de escutar quanto você gostou de dizer, né? Porque, imagina, a pessoa mais velha da turma, né? De repente já superou até algum receio de estar ali no ambiente jovem, que talvez não fosse para ele, se sentiu meio inadequado, não sei. Tem gente muito bem resolvida com a idade, tem gente que nem tanto. Mas, cara, não chama a pessoa assim, bonitinho, fofinho, do bracinho pequenininho, da perninha. Essa pessoa é tão gente quanto você e tem muito mais experiência do que você, né? Então, é uma das coisas que eu acho que tá dentro de empatia que a gente tem que ficar muito atenta. Eu vejo muita gente falando com pessoas de idade no diminutivo. Tem gente, inclusive, que me procura e fala assim, eu acho tão lindas as suas senhorinhas. E eu penso, cara, de senhorinha minhas alunas não tem nada. Não tem, gente. Se eu contar pra vocês os assuntos que a gente conversa, vocês vão ficar assim, ó. É porque não posso. Eu tenho um contrato de confidencialidade com elas. Mas elas dão um banho de modernidade. Nós todas juntas aqui, tá? Então, a gente não pode ter essa visão de subestimar essas pessoas só porque elas têm mais idade. Devia ser o contrário, o total oposto, né? Mas a gente cai muitas vezes nesse erro. Vamos para a segunda habilidade, que já são 9h46 e já tô falando aqui de empatia, mas é porque
Na minha opinião, é a habilidade top 1 que a gente precisa desenvolver para trabalhar com esse super público maravilhoso. A segunda é conhecer as características dessa fase da vida, né? E aí eu passo pela realidade física, o que acontece fisicamente com essa pessoa, o que acontece socialmente com essa pessoa e o que acontece mentalmente com essa pessoa. Então vamos aqui fazer um parêntese para avaliar a diferença entre os gêneros, né? A gente ainda tá falando, nossa geração, por exemplo, já passei dos 40, mas é uma geração que a gente trabalha, as mulheres trabalham de igual para igual com os homens. E os homens cuidam dos filhos de igual para igual com as mulheres. Não é verdade? Agora, as nossas mães e avós, muitas não passaram por isso. Muitas realmente viveram aquela situação de ser a mãe que cuida da casa, que passa a vida inteira pensando em o que fazer para a sua família ficar bem e feliz. Não é verdade? E o pai passa a vida inteira pensando como é que eu vou pagar as contas de todo mundo. E aí, de repente, quando se chega na fase madura da vida, né, quando eu falo em conhecer as características, a gente precisa levar essas realidades em consideração, essas diferenças, esse histórico. Porque aí a necessidade da mulher é, por exemplo, pensei a vida toda nos outros, agora é a minha vez. E a realidade do homem é, cuidei a vida toda de pagar as contas, agora eu quero sossego. E isso faz uma diferença gigantesca, porque a mulher quer ir, quer viver, e o homem quer desacelerar. Então, se a gente não entende isso, né, no momento que a gente está cuidando desse público, se a gente não percebe essa nuance, a gente acaba ou deixando de oferecer alguma coisa que é muito importante para essa pessoa, ou passando batido em alguma característica, algum detalhe que pode fazer a diferença para o resultado do que ela acha do seu trabalho, tá? Então, é estudar muito. Tá? Estudar muito esse público e conhecer a fundo. Ler livros, assistir filmes, assistir séries, estudar profissionais dessa área que falam. Hoje tem tanta informação boa disponível, né, gente? Bom, então vamos lá. A terceira habilidade, gente, é comunicação. Então, quando a gente fala do público maduro, é um público, quando você chega na maturidade, você quer o quê? Segurança. Segurança é um fator que é muito importante para o público maduro. A pessoa, quando está, né, já numa fase avançada da vida, ela não tem mais aquela vontade, aquele prazer em lidar com as surpresas da vida. Por exemplo, se um pneu do carro fura quando você é adolescente, o que você já pensa? Nossa, que aventura! Como é que a gente vai fazer para trocar esse pneu, né? Se você tá numa viagem de ônibus, o ônibus quebra, você já acha o máximo, a não ser que você passe fome, qualquer dificuldade assim muito extrema, mas você lida com as dificuldades de uma maneira assim, como se fosse uma grande aventura. Quando a gente tá na fase madura da vida, os problemas, né, toma uma proporção muito grande. Então, lidar com uma comunicação clara, precisa, segura, até falando o que é óbvio, é uma das coisas que gera segurança na pessoa, na sua aluna. Então, é muito importante que você seja cuidadosa com esse pequeno detalhe, seja bastante atenciosa com isso. E aí, dentro ainda do pilar de comunicação, da habilidade de se comunicar, uma das coisas que é super importante é você ter cuidado com as palavras que você usa, né? Ter cuidado com o julgamento que você faz. Às vezes você vai emitir uma opinião sem pensar que aquela pessoa pode ouvir de uma maneira que para ela não soa bem, né? No curso, inclusive, eu falo assim, gente, evitem, por exemplo, palavrão, evita gíria, né? Muita gíria para conversar com essas pessoas. Não custa nada você evitar esse tipo de coisa, porque às vezes você vai se deparar com pessoas um pouco mais tradicionais, né? Com uma cabeça um pouco mais fechada, e de repente, se você tem uma postura que não é cuidadosa com a comunicação, você pode fechar uma porta, tá? Então é muito importante que você preste atenção nisso. A Claudete está falando aqui, assista um filme Tribo Urbana Dance, Netflix, é sobre mulheres maduras e dança. Ai, que legal!
Ah, eu vou soltar uma lista aí de sugestões também. Oi, Glorinha! Glorinha chegou, tô esperando seu vídeo você cantando. Glorinha, cadê? Ó, gente, Glorinha canta e não fez o vídeo dela ainda. Vamos todo mundo pedir aqui nos comentários. Faz o vídeo, Glorinha, faz o vídeo. Bom, vamos lá para nosso quarto pilar, tá? Que é extremamente importante também, principalmente quando você assume uma postura de líder, que é solução de conflitos, tá? Quando a gente vai lidar com o público maduro, a gente tem que entender também que às vezes tem pessoas que a vida foi mais dura, né? Foi mais difícil e aquela pessoa, talvez o jeito dela lidar com os problemas que a vida apresentou para ela tenha sido de ficar mais fechada, mais com palavras mais, como é que eu posso dizer isso sem rotular, né? Sem ser, mas sabe o famoso ranzinza que todo mundo fala? Muitas vezes o ranzinza é aquela pessoa que teve uma vida difícil, né? E ao invés dele gerar sabedoria e a empatia, o exercício de colocar no lugar do outro, ele se tornou uma pessoa dura. E uma vez que a gente se torna uma pessoa dura, a gente também trata o mundo assim. Eu costumo dizer que a gente dá para o mundo o que a gente tem do lado de dentro, né? Então tem gente que acaba se colocando numa conversa, por exemplo, as suas alunas chegam antes da aula e vão conversar. E às vezes nessa conversa tem alguém que emite uma opinião sobre um determinado assunto e é super desagradável, né? E aí a turma toda começa a se colocar de um jeito assim, excluindo um pouco aquela pessoa. Pensa bem, qual é o seu papel nessa história toda, tá? O seu papel é o quê? De você conseguir solucionar conflitos sem necessariamente excluir as pessoas do seu trabalho. Então, eu costumo dizer que um grupo legal é aquele grupo que tem um monte de gente diferente e que elas aprenderam que naquele ambiente elas podem ser quem elas quiserem, desde que elas não ofendam os outros, é claro, né? Não estou partindo para nenhum extremo, e que tem alguém ali conduzindo aquele grupo que entende as diferenças, que dá espaço para elas se expressarem do jeito que elas querem e que ao mesmo tempo sabe solucionar os conflitos que possam surgir por causa dessas diferenças, sem que esses conflitos fiquem insuportáveis. Tá? Então, essa é uma coisa também muito importante, mais ainda se você vai lidar com as suas alunas de uma maneira, por exemplo, turmas muito grandes, né? Ou vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, vai participar de uma apresentação, tem que ensaiar muito, aí lida com fator estresse e ansiedade. Pode ser que gente estressada e ansiosa emita opiniões que às vezes são difíceis de ouvir, então você tem que ter esse papel de solucionadora de conflitos, né, de botar pano quente, de mostrar um outro ponto de vista, de saber tirar atenção na hora que a ingresia está começando ali, você muda para um outro assunto, puxa a pessoa para uma outra coisa, faz outros pares, né? Então essa é a quarta habilidade importante. E a quinta, gente, é a doação genuína. Eu acho, sinceramente, que quando a gente escolhe trabalhar com dança para pessoas maduras, a gente tem que, antes de qualquer outra coisa, doar, sabe? Doar amor. A gente tem que colocar o outro na frente. A gente tem que se disponibilizar, ultrapassar os limites do que a gente faz. Se ver maior, se ver mais necessário, se ver com um potencial grande na vida daquela pessoa. Eu me lembro quando eu comecei esse trabalho do Divas, eu tinha uma aluna que tinha muita dificuldade, por exemplo, de ligar o computador. E na casa dela não tinha ninguém que tivesse paciência para ensinar. E, consequentemente, como ela não encontrou apoio dentro de casa, ela parou de usar o computador e ela morria de vontade de saber ligar, mexer, acessar o e-mail, que às vezes eu mandava e-mail. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer uma coisa, eu vou te dar umas aulas. E eu ia para casa dela. Na época, com certeza, também eu tinha mais tempo, né? Eu ia para casa dela, a gente tomava cafezinho, chazinho, e eu ensinava, eu escrevia, e colava um papelzinho no computador com passo 1, passo 2, passo 3, setinha para cá, setinha para lá. E com isso a gente desenvolveu uma amizade, assim, um bem-querer. E eu ouso até dizer essa palavra que é bastante significativa. A gente desenvolveu uma relação de amor tão linda,
tão linda que durou por muito tempo, sabe? E eu sempre fico muito feliz de lembrar dela, não é mais minha aluna, né, há alguns anos já, mas enquanto ela foi, ela era muito grata. Sabe o que ela fazia em troca, né? Eu tenho certeza que era uma troca. Eu nunca pedi isso pra ela, mas a gente saía às vezes do centro comercial, que era do lado da minha academia, e ela saía de mão dada comigo, de braço dado, convidando as pessoas para conhecer a minha aula. Ela que convidava. Eu via que aquilo era um jeito dela agradecer o que eu fiz, né? E eu não fiz para isso de forma alguma. Eu fiz porque eu amava ela demais, né? Eu achava ela incrível, eu acreditava muito nela, eu queria muito a felicidade dela, eu sabia que a aula ajudava ela demais e fazia porque queria, fazia porque gostava. Mas ela, né, vendo essa doação genuína, esse carinho que eu tinha, ela acabou me retribuindo, não só dessa maneira, ela fez várias outras coisas e a gente construiu realmente uma relação de muito carinho, assim como eu tenho, eu não sei se tem alguma aluna minha aí agora, essa hora, mas assim como eu tenho uma relação de carinho, de amor, de amizade muito, muito, muito forte com as minhas alunas. E elas sentem isso, elas sentem que eu me dou sem medir, sem, sabe, sem ficar fazendo conta de se aquilo vai voltar, não vai. Ah, faz porque vai voltar em dobro. Se não voltar, tá tudo certo. Eu tenho prazer em fazer, né? Então eu acho que a professora de dança, quando se vê assim, né, ela traz alegria para a vida das pessoas. Eu costumo dizer que a minha aula é a dose de alegria que as minhas alunas tomam, sabe? E eu me sinto extremamente privilegiada de ser escolhida para fazer isso junto com elas. Então, para mim existe um significado muito grande e pessoas maduras geralmente têm uma sabedoria tão grande que elas rapidinho elas veem o que é de verdade e o que não é, né? Elas conseguem identificar, elas batem o olho e em 1 minuto de conversa elas já sacam se você tá fazendo aquilo ali porque você realmente acredita e gosta ou se é uma questão situacional, né? Um interesse momentâneo, porque você quer, na verdade, uma outra coisa. Então, eu recomendo realmente que se você quer trabalhar com esse público, que você se apaixone por ele antes de mais nada, assim como eu me apaixonei, me perdi de amores e me apaixono cada dia mais. Eu sou viciada em ver as minhas alunas felizes. Eu sou viciada em ver as minhas alunas curtindo a vida, se curtindo, se descobrindo, sendo ousadas, revelando coisas e descobrindo coisas que elas não imaginavam que eram capazes de sentir, de fazer. Então, eu sou muito romântica nesse ponto, né? E eu acho que isso me ajuda bastante, porque é um trabalho repetitivo muitas vezes, é um trabalho cansativo fisicamente, né? Às vezes você tá num dia que não tá muito bom e se você não tem isso na sua cabeça, você vai chegar lá para dar uma aula e você vai passar para as pessoas que você não tá bem. E, gente, nossa, eu acho que eu devo contar nos dedos, assim, as vezes que as minhas alunas desconfiaram que eu tava com alguma coisinha errada. Pra vocês terem uma ideia, minha avó, quando faleceu, foi muito difícil para mim voltar para a sala de aula logo depois que ela faleceu. E eu viajei, né? Ela faleceu, aí eu viajei durante uma semana e eu fiquei pensando muito nisso. Como é que eu vou voltar da aula, sendo que a minha avó foi a grande inspiração do Divas, né? Como é que eu vou entrar em sala de aula de novo? E eu entrei e eu ia pro fundo da sala e eu ia contando 4, 3, 2. E aí o choro vinha aqui, ó, na minha garganta, meu olho enchia de água. Mas eu falava, cara, essa foi a semente que ela plantou, né? E eu preciso fazer, não com as minhas lágrimas, mas com o meu suor, eu preciso fazer esse negócio dar certo, porque muita gente vai ser feliz por causa disso. Então, eu acho que quando você tem a sua clareza da sua proposta, do seu propósito, da sua missão de vida, e isso é muito real, o resultado acaba vindo. As pessoas reconhecem e se sentem conectadas com isso, sabe? E quem tem experiência de vida se conecta de um jeito muito forte, né? E aí a famosa fidelização, sabe? A Lud, olha, consigo entender que todos esses pilares funcionam em todas as relações, funcionam com mulheres maduras, com homens, com crianças, com clientes. É verdade, Lud, com certeza. E a Lucimar, amo ser uma diva, esse projeto me ajudou muito. Ah, eu adoro quando vocês passam aqui para validar tudo isso que eu tô falando, né? Então, muito obrigada, viu, Lucimar? Um beijo grande. Gente, olha só, já deu 10 em 1. Dá para acreditar que já são 10 em 1.
E eu tô aqui falando, tem 1 hora. Meu Deus, como passa rápido o tempo com vocês. É porque a gente gosta, né? Ai, que delícia. Ó, eu quero pedir agora para vocês tirarem uma foto comigo, que tal? Tcharam! Tira aí uma foto do celular, posta aí no seu stories, me marca para eu compartilhar. E se você achar que alguma coisa aqui, então recapitulando os 5 pilares. Primeiro, empatia. O segundo é conhecer as características da fase da vida da mulher madura. O terceiro é habilidade na comunicação, habilidade e clareza. O quarto é saber solucionar conflitos. E o 5 é a doação genuína, tá? Recapitulando então, as 5 habilidades da professora de dança top, que quer trabalhar com esse mercado de mulheres maduras. Quero agradecer e reforçar o convite. Todas as noites, até a semana que vem, estarei aqui às 21 horas, cada dia trazendo um assunto diferente para você que é professor ou apaixonada por dança, que quer atuar em sala de aula, dança, educação física, que quer se realizar com essa atividade. E essa é uma semana, essas 2 semanas são semanas de aquecimento para a Semana Viver da Dança, que é um evento online gratuito dedicado exatamente a isso, né? A ser luz na vida das professoras de dança e educação física para que elas possam realmente viver disso, tá bom? Então, ó, amanhã a gente se vê de novo. Um beijo enorme, muito obrigada, muito obrigada. Tragam mais uma pessoa amanhã, que tal? Sexta-feira? Vamos fazer uma coisa, ó, amanhã a live vai ser com um vinhozinho. O que vocês acham? Que aí fica mais gostoso o papo. Eu tô ouvindo lá de cá, vocês estão ouvindo lá daí. Vinho, cervejinha, espumante, chá, água, qualquer coisa, suco. Vamos fazer disso um bate-papo? De repente amanhã eu podia até convidar algumas pessoas que estão aqui para trocar uma ideia, tá? Eu acho que vai ser legal, que traz um pouco mais de dinamismo. Essas colocações super bacanas que vocês estão fazendo aqui, vocês podem fazer ao vivo e compartilhando, e vai ser muito bom. Então, obrigada, um beijo enorme e a gente se vê amanhã de novo. Uma ótima noite, bom descanso.